Bom, você vai acompanhar agora uma reportagem que Gustavo D'Angelo fez de uma visita de produtores argentinos à fazenda Água Branca, que fica localizada em Birigui, no interior do estado de São Paulo. Lá eles conheceram como é feito o trabalho de seleção dos animais da fazenda, desenvolvido pelo projeto Nelore do Golias. Veja. O grupo, composto por produtores e técnicos argentinos, veio ao Brasil para percorrer um roteiro turístico com visitas a vários sistemas de produção. Um dos destinos foi a fazenda Água Branca, para conhecer o projeto Nelore do Golias. E não tinha melhor maneira de receber Los Hermanos se não fosse com essa mesa repleta de produtos feitos com leite de vacas que integram o programa. Tudo preparado com muito carinho pela Márcia. Em primeiro lugar, nós preparamos assim, o requeijão, né, que já virou tradição. Em seguida, o doce de leite, que é produzido também com leite do Nelore, do Golias. Queijo fresco, nós fizemos também pão de queijo, doce em pedaço, nozinho de mussarela, né? Tudo isso foi produzido aqui e com o melhor ingrediente, que é o leite do Nelore do Golias. Nem preciso perguntar se gostaram, né? Gostei do doce de leite. Sabemos que na Argentina tem várias fábricas de doce de leite com bons sabores. Fiquei muito surpreendido por ser leite de Nelore. Muito bom o queijo, fiquei surpreendido pela qualidade. Muito bom, muito gostoso. Fiquei surpreendido pelo sabor. Mas o sabor é muito gostoso, muito gostoso. Eu estou tentando levar a Márcia para lá, para a Argentina, para ela cozinhar lá. Depois, os visitantes foram para o curral da fazenda. Lá tiveram a oportunidade de ver de perto a produção de leite das vacas Nelore. Em seguida, o professor José Fernando Garcia, da Unesp de Araçatuba, apresentou alguns animais que integram o projeto e explicou o foco do trabalho de seleção genética desenvolvido por aqui. E aqui tiveram a oportunidade de vir passar algumas horas nesse projeto Nelore do Golias, onde nós também atuamos desenvolvendo ferramentas ou estudos na área de genômica. O foco do Nelore do Golias é a produção de animais bem padronizados, bem uniformes e que tenham características de qualidade da carne bem auditadas, né? Porque esse é o Brasil real, o Brasil que paga a conta, o Brasil que trabalha, seja qual for o governo que estiver lá em Brasília. E é um Brasil que a gente pode mostrar com orgulho de que está sendo realizado aqui um trabalho que vai desenvolver a raça Nelore, vai, através de ciência, tecnologia e muito trabalho, conseguir melhorar a qualidade da carne que vai para a mesa do consumidor. Após visitar a fazenda e conhecer o projeto, o grupo argentino veio para este restaurante em Araçatuba degustar alguns cortes de carnes Nelore do Golias, porque é no prato que realmente se comprova a qualidade do produto. O Fabinho nos brindou com alguns cortes de um abate do Golias e eles vão avaliar, vão experimentar e o que chama muito a atenção é o sabor diferenciado dessa carne, até pelos níveis de marmoreio e pela maciez. Estou surpreso com a qualidade do trabalho genético que conseguiram fazer com a qualidade da carne, particularmente com relação à maciez. Nós estamos acostumados na Argentina com carne macia e me impressionou o trabalho realizado aqui. O sabor é um pouco mais forte, mas a maciez está presente. Tive a experiência de visitar o Brasil no ano passado e pude perceber os avanços que se está conseguindo nesse setor. Se competimos em futebol e agora na qualidade da carne, temos que tomar cuidado. Está aprovado. O Nelore era uma raça que na Argentina não temos muito analisado, mas a visita a essa fazenda mudou totalmente minha opinião. Pode-se perceber que há muito avanço no melhoramento genético da raça. Provei a carne e percebi que está nivelada com o Angus, ou seja, são poucas as diferenças para destacar. Provei a carne e estou positivamente surpreso. Muito bom. Eles puderam ver que a realidade e o que o Nelore do Golias tem feito é uma quebra de paradigma, mostrando que é possível produzir leite de Nelore, é possível produzir uma carne macia e é possível produzir uma carne saborosa.
Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. A repórter Juliana Rezende traz informações sobre a chegada, essa é a previsão, a chegada das chuvas às regiões mais centrais do país. Bom para as pastagens, né? O final do mês de outubro vai ser marcada pelas chuvas que devem voltar a ocorrer nas áreas centrais do país, principalmente naquelas áreas mais secas entre o centro-oeste e também o sudeste. Na maior parte das áreas em laranja e também em vermelho do mapa, a disponibilidade hídrica ainda segue muito baixa. Nos próximos 5 dias, as chuvas ainda devem ficar mais concentradas na região sul. Até conseguem avançar pelo estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também pelo centro-oeste, mas ainda de forma muito fraca, porque as chuvas mais fortes ficam concentradas no oeste do Paraná, onde deve chover até 70 milímetros. Essas instabilidades estão associadas com a passagem de uma frente fria pela costa da região sul em direção à costa da região sudeste. E no decorrer da próxima semana, essas instabilidades agora ainda devem ganhar mais intensidade na região sul. O acumulado de chuva tende a alcançar até 100 milímetros ainda no oeste do Paraná. E agora as chuvas se tornam um pouco mais abrangentes entre a região centro-oeste e o sudeste. Previsão de chuva na maior parte do centro-oeste e também no sudeste. E no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo, a chuva ganha mais intensidade. Previsão de acumulados de até 30 milímetros. No decorrer do terceiro período, essa condição melhora cada vez mais, porque as instabilidades ainda devem seguir persistentes entre a região centro-oeste e o sudeste e, inclusive, ganham mais intensidade. Acumulados dessa vez de 30 milímetros na maior parte do sudeste e também grande parte da região centro-oeste. Pelo menos até o dia 3 de novembro, previsão de chuvas frequentes nas áreas centrais do país, que voltam a favorecer aquelas áreas mais secas de pastagens, tanto da região centro-oeste como também do sudeste. Acreditar na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. A ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento. Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos.
Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. Bom, vamos falar sobre o mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz agora o fechamento da moeda americana nesta quinta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, apesar da vitória do presidente Michel Temer ontem na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, o dólar teve alta hoje frente ao real, representando uma certa cautela aí do mercado financeiro. E diferente do que aconteceu com o dólar frente a outras moedas ao redor do globo, onde ele se desvalorizou. Frente ao real, a alta da moeda americana nesta quinta-feira foi de 0,34%, depois de duas quedas consecutivas. Hoje o dólar termina o dia em alta aos R$ 3,17 mais 60. E a denúncia contra o presidente Michel Temer agora ela segue para o plenário da Câmara, onde deverá ser votada na próxima semana. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado. É com você, Renata. Obrigada, Sara. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite aqui pelo Canal do Boi, com transmissão ao vivo. É o gado de corte da Leilo Sul que oferta animais para cria, recria e engorda. Esses animais são filmados na região de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul, e Presidente Venceslau, em São Paulo. Nós já voltamos. Seis horas e 36 minutos no horário de Brasília. Vamos falar de leilão judicial do Leão Irmãos. Você vai ter a oportunidade de fazer investimentos em Alagoas. São propriedades de produção de cana-de-açúcar numa região de grande infraestrutura muito perto da capital Maceió. Um leilão extremamente judicial, feito pela Superbid Judicial, em duas praças. A primeira praça já terminou, sem lances de interessados. Automaticamente foi aberta a segunda praça, com lances também pela internet, que termina dia 31 agora de outubro, 31 de outubro à tarde. O nosso companheiro Walter Pulga Júnior conversou com o leiloeiro oficial Renato Moisés, que traz informações a respeito desse leilão. Renato, obrigado por ter participado do nosso programa. Vamos falar de uma oportunidade de negócio muito expressiva lá no Nordeste. Temos um leilão de área boa lá da Irmãos Leão. Isso, é um procedimento judicial que corre perante a 25ª Vara do Fórum João Mendes, aqui em São Paulo. É uma ação de execução. São terras que estão sendo leiloadas com uma qualidade muito boa. Um volume de chuva bastante adequado, circunstâncias de compra muito viáveis. O procedimento é um leilão eletrônico, ele ocorre 100% eletrônico, começa a partir do dia 9 de outubro, a primeira praça dura 3 dias, começa 9, encerra 11 e converte-se em segunda praça se não tiver nenhuma oferta, que termina no dia 31. Se não tiver nenhuma oferta nesse valor, converte-se em segunda, onde ela pode receber lance a partir de 60% do valor da avaliação. Um bom desconto. Um bom desconto, e essa é a oportunidade que surge aí. Uma qualidade de um produto muito bom com um preço bastante adequado, bastante atraente. Importante ressaltar que essa área está, a mais distante dessas áreas, está a 40 quilômetros de Maceió. Temos áreas com 8 quilômetros de distância, outras com 16 quilômetros. Praticamente
na capital do estado, não? Isso. Fica no município de Santa Luzia do Norte e município de Satuba, são bem próximos a Maceió, e que é terra sucrocoleira, plantações de cana, enfim, é uma área bastante desenvolvida nesse nicho no negócio. Os preços praticados no mercado, os preços do leilão estão muito próximos ou o leilão é uma grande oportunidade? O leilão é uma grande oportunidade e, independentemente disso, eu, como leiloeiro oficial no processo nomeado, fiz uma parceria para divulgação desse trabalho e contratei empresas especializadas num estudo de agronegócio para viabilizar e verificar se realmente o preço estava adequado com o mercado ou não. Então, foi confirmada uma adequação de preço e, além disso, existe ainda um desconto para a segunda praça de 40%. É uma oportunidade. Então, uma bela oportunidade. Áreas como essa são raras no Brasil hoje, não? Próximas a capitais, as grandes capitais, como é o caso dessa área, né, que pertencia, vamos lembrar, a Leão e Irmãos, Açúcar e Álcool. Um processo que vai levar a uma oportunidade, né? Um processo judicial que leva a uma oportunidade de negócios ímpar, não? Sim, leva e por trás disso existem outras qualidades nessa compra, tipo a segurança, é um processo judicial, é acompanhado por um juiz, existe uma parte de legislação que protege o arrematante, então tudo, quando ele compra em leilão judicial, pela lei, o artigo 130 do Código Tributário Nacional, essa venda é tida como aquisição originária, ou seja, qualquer ônus que exista sobre o imóvel, seja fiscal, seja trabalhista, seja previdenciário, não é do comprador, fica tudo pelo proprietário anterior. Ele compra como se fosse um imóvel de primeiro dono, aquisição originária. Então isso é uma segurança não decide muito dívidas grande. passadas sobre esse imóvel? Nada, ele compra um imóvel limpinho, como se fosse o primeiro proprietário. E é uma terra conhecidamente produtiva, o setor de açúcar e álcool é forte em Alagoas, como se sabe, é uma oportunidade rara mesmo. Eu considero que sim, e pela parte técnica de todo mundo que foi lá, todo mundo achou que realmente é uma grande oportunidade. Bom, então vamos repetir. Informações você pode obter através do site www.superbid.net ou www.superbidjudicial.com.br. É um procedimento simples para participar do leilão, basta fazer cadastro no site. Com esse cadastro a gente só faz uma checagem de dados, vê se está tudo correto, ele é automaticamente aprovado se estiver tudo ok, aí a pessoa recebe essa aprovação e solicita o pedido de habilitação no leilão que ela quer participar. Então, tem vários leilões, várias oportunidades, ela pede essa habilitação, escolhe um login e uma senha e a gente retorna essa habilitação para ela com as condições de venda e pagamento do leilão. Ela dando aceite nessas condições de venda e pagamento, ela já está automaticamente apta para ofertar lance no momento da abertura do leilão. Informações e cadastramento, vamos repetir? superbidjudicial.com.br. E por telefone 011 49 50 9660, a gente fica à disposição para esclarecer qualquer dúvida que algum interessado tenha. Bom, você acaba de ouvir Renato Moisés. Renato Moisés é o leiloeiro oficial de área de mais de 1.000 hectares lá em Alagoas, bem próximo à capital Maceió, importante ressaltar, oriunda aí, né, de execução de Leão e Irmãos, Açúcar e Álcool, que ocorre aqui em São Paulo. Não perca essa oportunidade. Passamos o recado, Renato? Acredito que sim. Qualquer dúvida eu fico à disposição de todos. Agradeço a participação do Renato aqui conosco. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. Obrigado. Agora vamos saber como ficam as áreas de pastagens no centro-norte do país com Juliana Rezende. As
As instabilidades tropicais da região norte ainda devem seguir frequentes nas próximas semanas e, inclusive, ganhando intensidade e abrangência. Isso fica associado com o calor e com a alta umidade relativa do ar, que garante essas instabilidades na região norte e mantém a umidade do solo mais elevada em toda essa faixa oeste da região nortista. Nos próximos 5 dias, a metade oeste da região norte ainda vai receber chuvas frequentes, inclusive previsão de chuva forte entre o Acre e a faixa oeste do estado do Amazonas. Só que essas instabilidades elas não alcançam as áreas mais centrais, tanto do interior do Nordeste como também grande parte do Tocantins e do Pará. Algumas pancadas até podem ocorrer nas áreas mais escuras do mapa, mas de forma muito isolada. A partir da próxima semana, essa chuva já começa a se espalhar um pouco mais. Aí começa a atingir áreas do Paraná, também Amapá, alcançando também até a faixa norte do estado do Tocantins. Só que ainda são chuvas mais fracas, porque as pancadas mais expressivas ainda devem seguir concentradas entre a faixa oeste do Amazonas e também a faixa oeste do estado de Roraima. No terceiro período é que essas chuvas agora conseguem se tornar cada vez mais abrangentes e agora até atingem o interior do Nordeste. Previsão de chuva abrangente em grande parte da metade norte do país. A chuva mais forte fica concentrada entre o Amazonas, Roraima e até a faixa oeste do Pará também deve receber chuvas expressivas. Dessa vez volta a chover em grande parte do Mato Piba também e o interior da região Nordeste até o dia 3 de novembro. Então, no decorrer das próximas semanas, principalmente o final do mês de outubro, deve ser marcado pelo retorno das chuvas nas áreas mais secas da metade norte do país, favorecendo as áreas de pastagens. Desde ontem, o Brasil Pecuário fica de olho na decisão da JBS de paralisar as suas atividades de abate nas 7 plantas frigoríficas em Mato Grosso do Sul. Isso acabou mexendo ontem mesmo com os preços no estado e também nos estados vizinhos. Nós vamos dar os detalhes daqui a pouquinho. Hoje a Scott Consultoria, que é uma das nossas fontes de informação, apurou quedas de preços em muitos estados. Em Mato Grosso do Sul, só em Campo Grande, a queda foi de R$ 2,00 por arroba nesta quinta-feira. Em Minas Gerais também houve queda nos preços. Os estados vizinhos a Mato Grosso do Sul apresentaram alguma retração no preço da arroba, exceto Mato Grosso. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. A Rural Business, que é a outra fonte de informação, que apura os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística, detectou menos perdas nos preços da arroba nesta quinta-feira. A gente vai mostrar também isso daqui a pouco. Agora, eu queria mostrar os indicadores de preço da vaca e do boi apurados pela Rural Business, essa categoria, né, uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. É uma média diária feita em 14 praças de produção. Vamos ver a média dos últimos 15 dias, começando pelo indicador da vaca pronta para abate. O preço no dia 4 de outubro estava em R$ 131,98. Essa é uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. E esse preço chega hoje a R$ 130,25. É a média de hoje em 14 praças que chega a isso, R$ 130,25. Nas duas pontas, uma queda de 1,3%, segundo a Rural Business, nesse período de 15 dias. Vamos ver o preço do boi gordo, também uma média diária feita em 14 praças de produção. Boiada de bom acabamento de carcaça. A arroba saiu no dia 4 de outubro a R$ 142,30, chega hoje a R$ 140,30, depois de chegar a R$ 142,48 no dia 10 de outubro, até a R$ 140,61 no dia 18 e hoje uma queda ainda um pouco maior nessa média. Nas duas pontas, a queda foi de 1,4%, Renata. E por aqui, Zaidan, você acompanha, quem está em casa, a relação de troca de um boi gordo com gado de reposição em alguns estados brasileiros. A gente começa pelo estado da Bahia, que segundo a Scott Consultoria, boi gordo da Bahia, no oeste da Bahia, hoje cotado a R$ 140,50. Com um boi gordo no estado da Bahia, é possível comprar 1,3 boi magro, hoje cotado, segundo a Scott, R$ 1.700 a cabeça. Possível comprar 1,6 garrote, hoje com a cotação
de R$ 1.410 a cabeça e 1,9 bezerro, cotado hoje a R$ 1.190 a cabeça, isso do bezerro, no estado da Bahia. Outro estado brasileiro, vamos saber a relação de troca, boi gordo com gado de reposição. O Maranhão agora na sua tela, com boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro. No Maranhão, segundo a Scott Consultoria, hoje boi gordo valendo R$ 132. Com boi gordo é possível comprar 1,4 boi magro, 1,7 garrote e 2 bezerros, isso no estado do Maranhão. Próximo estado na sua tela, relação de troca boi gordo. Agora no Paraná, noroeste do Paraná, hoje segundo a apuração da Scott, hoje o boi gordo valendo a cotação R$ 137, com o boi gordo é possível comprar 1,3 boi magro, 1,5 garrote e 1,8 bezerro no estado do Paraná. Essa foi a relação de troca em alguns estados do país. Ainda falando da questão da JBS, que paralisou as suas atividades em Mato Grosso do Sul temporariamente desde ontem. Isso está valendo hoje, já com reflexos em estados vizinhos. Tem férias coletivas também e outra praça de atuação da JBS. E essa decisão da JBS foi tomada sob a alegação de insegurança jurídica. Existe uma CPI em curso em Mato Grosso do Sul que apura denúncias de pagamento de propina a autoridades dos governos estaduais, os anteriores e o atual, em troca de benefícios fiscais. E essa CPI pediu à Justiça que atendeu o bloqueio de 730 milhões de reais dos bens da JBS. Esse valor seria o total equivalente aos benefícios fiscais que a empresa recebeu nos últimos anos aqui no estado. Nós vamos receber daqui a pouquinho o presidente dessa CPI, o deputado Paulo Corrêa, que já está aqui em nossos estúdios, para dar mais esclarecimentos sobre essa questão. Muita gente tem criticado a Justiça e a própria Assembleia em Mato Grosso do Sul, não defendendo a JBS, mas dizendo que seria um assunto inoportuno e também um assunto que não estaria relacionado à Assembleia Legislativa, mas sim a órgãos da Fazenda. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco com o presidente da CPI. Você vai ver também informações sobre o leilão de hoje à noite aqui conosco. Dá uma olhada no gado que será ofertado. É o virtual de corte da Leilo Sul. Éder Catatal Benite vai trazer as informações daqui a pouco aqui no programa. Até já. Bom, agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz os preços atualizados. Mercado de grãos, o milho agora, né, Sara? É isso mesmo, Renata. Depois de mais de um mês sem chuvas no estado do Paraná, o plantio foi regularizado, o plantio do milho foi regularizado e os preços do milho estiveram em queda hoje, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. E eu começo mostrando o preço do milho no indicador CPEA. No mercado físico, o preço médio, de acordo com o indicador CPEA, é de R$ 31,44 a saca de 60 quilos para esta quinta-feira. Uma queda de quase 1% no dia, 0,98%. O milho passou de 31,75 para 31,44 no mercado físico, mas no acumulado do mês, o milho segue em alta no indicador CPEA, uma valorização de 4,66%. E no mercado futuro, as quedas foram bem significativas hoje para o mercado do milho aqui na B3 em São Paulo. De olho no painel, eu começo destacando o contrato com vencimento para novembro, que caiu 3,09% hoje aqui na B3. E no ajuste atual, apresenta um valor de R$ 31,38 a saca. No ajuste anterior, o valor para este vencimento era R$ 32,38 e hoje, portanto, teve esta queda aí de mais de 3%. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem tiveram uma desvalorização de 2,74% nesta quinta-feira,
passando para R$ 32,32 a saca. Os contratos com vencimento para março do ano que vem, com 390 contratos negociados, em queda de 2,13%, apresentando o valor de R$ 33,08 a saca. E os contratos com vencimento para maio de 2018 tiveram uma queda um pouco menos significativa, mas ainda assim uma queda alta, né? De 1,71%, passando então de R$ 32,79 a saca para R$ 32,23 a saca. Essas foram as informações do milho para esta quinta-feira, que, portanto, esteve em queda tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. É com você, Renata. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Agora a cotação do milho em todo o país. São 4 minutos para 7 no horário de Brasília. Nós recebemos o deputado Paulo Correia, deputado estadual por Mato Grosso do Sul. Ele é o presidente da CPI na Assembleia, que investiga irregularidades, denúncias de pagamento de propina a autoridades dos governos de Mato Grosso do Sul anteriores e o atual, em troca de benefícios fiscais tributários concedidos à companhia. E a CPI, presidida aqui pelo deputado Paulo Correia, pediu à Justiça, você viu ontem, nós falamos desse assunto, e a Justiça atendeu o pedido, determinando o bloqueio judicial de um equivalente a 730 milhões de reais. O deputado está aqui para confirmar ou alterar as informações, se for o caso, 730 milhões de reais de bens da companhia. Esse valor seria o equivalente aos benefícios fiscais que a empresa teria recebido nos governos passados e o atual aqui em Mato Grosso do Sul. A informação que eu tenho, deputado, já agradecendo a sua presença aqui conosco, é de que dos 730 milhões de reais, a Justiça não bloqueou esse total ainda. Até o momento, quanto desse valor já foi bloqueado? 10%, 73 milhões de reais até agora foram bloqueados. E é uma coisa que a gente precisa explicar, porque aí eu quero usar esse momento aqui no Canal do Boi, quero agradecer aqui a possibilidade da gente estar explicando, porque muitas pessoas desinformadas do que está se passando. O que está se passando é o seguinte: fez-se uma CPI, foi-se atrás de fiscalizar tudo o que foi feito nos últimos 10 anos da JBS com os diversos governos que passou, e se descobriu que pegava dinheiro do governo para fazer investimentos e não se prestava conta com nota fria, com nota sem carimbo, diversas vezes reutilizando a mesma nota 1, 2, 3, 4 vezes. Isso não é uma coisa normal, quer dizer, então, o que se descobriu é que efetivamente não tem nenhuma vontade de se fazer nada pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Pega-se o dinheiro do imposto, usa-se com as obrigações de fazer, de gerar emprego, de aumentar o abate, e não se faz nada, presta conta com nota fria. Então, o JBS é uma empresa que não é confiável ao fisco do Mato Grosso do Sul. Quem descobriu isso? Foi o fisco? Não, foi a CPI. E aí, da vitória de se conseguir isso, da vitória de se mostrar isso e ter um demonstrativo que tem 730 milhões devedor, sem multa, valores nominais só corrigidos, sem multa. Isso eles devem para o Estado de Mato Grosso do Sul. O que nós fizemos? Ingressamos na Justiça, solicitando o pagamento deste valor e pedindo o bloqueio de bens ou de recursos financeiros que garantisse esse valor. O juiz nos deu, em primeira instância, que 7 frigoríficos que eles estão operando, as plantas sejam pegas como garantia, vale em torno de 300 milhões de reais. 73 milhões de reais até agora foram retidos dos 730. Quer dizer, falta ainda 450 milhões de reais.
Não estou entendendo qual é a celeuma. Agora, essa paralisação, deputado, foi uma retaliação da companhia, porque ontem até discutimos aqui, a empresa movimenta no mundo o equivalente a, agora já me fugiu, bilhões de reais nos Estados Unidos, na Austrália. Esses 730 milhões seriam uma quantia irrisória pela movimentação deles. E o que se discute é que seria uma retaliação da empresa, que o valor não é o mais importante. Eles têm uma multa de 10 bilhões no acordo. Essa parte que eu seria queria esclarecer. Retaliação? Primeiro, é uma estratégia de negócio eles não pagarem imposto. É uma empresa que sai, no DNA da empresa tem, eu vou dar o nó no fisco. Primeira coisa, eu acho que tem que deixar bem claro isso. Segunda coisa, que eu acho que é importante a gente dizer aqui, pessoas até ex-líderes classistas confundindo, quer dizer, a pessoa não lê. E aí eu quero aqui fazer um comentário, até porque eu também sou produtor rural, também sou pecuarista. Não lê o que está escrito nas coisas, né? Esta delação premiada, que gerou em nível nacional um acordo de leniência com o JBS, previu o pagamento de 10 bilhões e 300 milhões em 25 anos. Esses 10 poderão virar 20. Não tem nenhum tostão nos 10 milhões de reais. Aí me desculpe esse líderzinho, ex-líderzinho classista aí, que está falando e gravando vídeo e distribuindo para os produtores lá como verdade, que não analisa nada, que não vai a fundo em canto nenhum. Não tem nenhum tostão e eu desafio ele a me mostrar. Que gravação que é essa? É uma gravação de um líder, que eu não vou me referir ao nome, mas eu vou dizer o que está escrito. Que a gente tem que ir lá, pegar lá da delação premiada e da acordo de leniência dos 10 bilhões e 300. Ora, os 10 bilhões e 300 são para pagar impostos federais, para pagar dívidas federais, com BNDES, com Caixa, com Previ do Banco do Brasil, com os fundos de pensão todos. Não tem nenhum tostão previsto para nenhum Estado. Isso que nós estamos falando aqui é imposto do Estado, é ICMS, é estadual, não tem nada a ver com aquele lance federal. Está previsto lá 2 bilhões e meio para acertar as questões ambientais da JBS no Brasil inteiro, né? Foi previsto isso. Nós tentamos, ao longo da CPI, conversarmos com o Procurador-Geral da República à época, que era o Rodrigo Janot. Eu pedi, não respondeu. Júnior Mock, presidente da Assembleia, pediu audiência, não respondeu. Bancada Federal inteira pediu, não respondeu, não nos atendeu. A empresa não respondeu? Não é a empresa, é o Procurador-Geral da República. Procurador-Geral. Deputado. Então, nesse ponto, as pessoas têm que ser informadas. A gente tentou de todas as formas nos credenciarmos nesse recurso, que está previsto para a área ambiental, mas eles disseram, isso aqui é um acordo federal de leniência, não é um acordo estadual. Isso é o que nós estamos batalhando é para receber de volta o dinheiro do ICMS, que é meu, que é seu, que é de você que está nos assistindo. É um outro processo. É outro processo. Deputado, Pois não. Interrompendo, boa noite, primeiramente. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. O que foi detectado nessa investigação pela CPI durante esse tempo da CPI? Muito boa a sua pergunta, Renato. E eu fico tranquilo para lhe dizer. Primeiro TARI, que é esse, que foi neste governo, o governo Reinaldo Azambuja, foi detectado que ele pegou 115 milhões de reais do governo do Estado para fazer 1.600 novos empregos, revigorar e ampliar 8 unidades e com a obrigação de fazer fábrica de hambúrguer, um monte de coisa que ele fez lá de compromisso. Tudo bem. Como é que nós descobrimos que estava errado? Pegou uma câmara fria, por exemplo, eu sempre uso a câmara fria de exemplo. São 3 carretas de material para você fazer uma câmara fria. Tirou uma nota fiscal de Marabá, no Pará, transferindo isso para Campo Grande, JBS 1, que é aquele da saída de Sidrolândia, certo? Bom, se você sai de Marabá do Pará com 3 carretas de material, você tem que parar no posto fiscal e carimbar sua nota. Nenhum carimbo na nota fiscal. E outra coisa, fomos tirar a informação em Marabá, por escrito. Parou de funcionar alguma coisa aí, porque se deslocou uma câmara fria, aquele frigorífico tinha que ficar parado. Parou alguma coisa por causa da câmara fria? Não, continuou funcionando, não tem problema nenhum aqui. Ou seja, emitiu nota fria, não tem carimbo de fiscalização. Compra alguma coisa em São Paulo e tenta trazer para o Mato Grosso do Sul, qualquer item pequenininho que seja.
se você não vai parar na barreira e pagar a diferença de ICMS. Agora, como que ele quer provar 93% das notas que ele colocou como comprovante dos investimentos dele, fria? Aí não sou eu que estou dizendo. Nós íamos fazer a fiscalização nas 8 unidades, tá? Na quarta-feira, a gente fazia as nossas audiências da CPI. Na terça-feira, chegava lá uma carta, não fizemos nada, não precisa ir em Coxim que nós não fizemos nada. Não precisa ir em Nova Andradina que nós não fizemos nada. Não precisa ir em Naviraí que nós não fizemos nada. Ué, réu confesso é o nome disso, ou não? Agora, eu, sabedor disso, deputado estadual eleito, para fiscalizar com os meus 4 companheiros, membros da CPI, nós vamos pegar, levantar o tapete e enfiar isso embaixo do tapete? Não. Nós podemos ser acusados de prevaricação. Nós sabemos que existe Deputado, isso. E agimos. É só isso, não tem mais nada. Como é que o senhor responderia a críticas que a gente tem lido, tem ouvido? Primeiro, que foi uma atitude de pedir esse bloqueio numa época inoportuna, porque os preços do boi estão reagindo e todo mundo sabe que a JBS, que é o gigante que é, saindo do processo de compras, isso pode mexer com os preços e com a arrecadação em Mato Grosso do Sul e até em estados vizinhos, como isso aconteceu, né? Ontem nem tanto, mas hoje já tivemos algum reflexo disso. Então, essa seria uma crítica. O momento não era adequado para que houvesse essa tomada de decisão, o bloqueio de bens. A segunda crítica é a de que essas questões tributárias estariam mais afetas a órgãos de fazenda e não à Assembleia Legislativa, que a Assembleia entrou no processo de forma indevida até. Como é que o senhor responde a essas críticas? Primeiro eu respondo assim. Em todo o tempo que nós estamos trabalhando na CPI, nós estamos trabalhando com 2 auditores. Um cedido pela Secretaria de Fazenda, um cedido pelo Tribunal de Contas. Esses 2 auditores trabalham dentro da minha sala, porque não tinha espaço para a gente tocar isso, porque tem um problema de sigilo fiscal. Eu não posso abrir nenhuma nota dessas que eu estou falando para vocês. Nós estamos afirmando, vai estar no relatório final. Tá? Então, essa questão de é no tempo ou não é no tempo, estamos passando a limpo ou não estamos passando a limpo esse país? Aí eu faço o questionamento para todas essas pessoas que estão criticando nesse momento. Temos o fato, temos o crime comprovado e ele, como réu confesso, confessando. Nós vamos esperar passar este momento para depois a gente tomar a providência. Em quanto tempo? Pergunto isso. Coisas importantes para serem ditas também. Será que eu não estou fazendo isso no momento em que der uma baixa de R$10 no preço da arroba de ontem, quando eles anunciaram em represália que nós estamos fazendo isso, mandam todos os funcionários dele, pago por eles, com um lanchinho, com tudo, para ir lá na Assembleia xingar os deputados. Nós temos até imagens, vamos colocar imagens de hoje. E aí, a represália é assim, a represália, antes de você colocar a imagem até, olha lá, isso aí. Hoje pela manhã, até quero agradecer à TV da Assembleia Legislativa por ter cedido essas imagens que vocês estão vendo. Hoje, lotada, o plenário lotado, na parte de fora, que não está mostrando aí, a estimativa é de que cerca de 2.000 funcionários da JBS foram protestar por garantia de emprego e de pagamento dos salários em dia. Isso pressiona o trabalho da CPI, deputado? É o tal negócio. Eu queria terminar o raciocínio, até porque é importante a gente dizer. Será que nós teríamos que esperar com os dados que nós temos na mão, ou será que era a hora de efetivamente fazer a ação? Por quê? Porque efetivamente nós descobrimos um crime feito pela JBS. Entramos. É melhor eu descobrir isso, enfiar o dedo na ferida agora ou defendendo o pecuarista que eu também sou. A JBS como que ela compra o boi do pecuarista? Pagando com 30 dias. Eu não faço isso agora, eles compram com 30 dias e não pagam daqui a 30 dias o produtor rural. Você tem noção de quanto é essa brincadeira? 300 milhões de reais numa pegada em 30 dias. Se ele não pagasse ninguém. Estado? Não, estou falando para o produtor rural. Eu não tomei a providência. Eles estão, a gente está vendo, desfazendo de ativos, saindo, vendendo tudo que eles têm.
certo? Porque eles foram descobertos numa delação premiada criminosa que já foi cancelada, um acordo de leniência que está sob júdice. Aí nós estamos aqui com o dado na mão, nós não fazemos, ele continua comprando o boi do produtor rural a 140 arroba. Daqui a 30 dias ele não paga, dá um tombo em Mato Grosso do Sul em 300 milhões de reais. Aí por que a CPI não entrou antes? É esse questionamento que se faz. Agora, vou falar só uma coisa que está na nota deles, não fui eu que falei. Nenhum funcionário está com salário atrasado. Ponto número 1. Segundo, foi uma represália sim, porque é a mesma tecnologia que eles usaram no estado de São Paulo, para pressionar o governo, porque eles não querem pagar imposto. Eles não querem de jeito nenhum pagar imposto. Então, quando se mexe com eles para pagar imposto, eles pegam e falam, não me serve, vou fechar as unidades e vou sair. Vou falar diferente, então, para os funcionários que a gente tentou falar hoje. E, claro, todas as lideranças completamente envolvidas no processo, então, massa de manobra. Caldeirão, né? Massa de manobra, mas vamos falar diferente. Vamos falar de coxim, frigorífico de coxim. Os funcionários do frigorífico de coxim entraram pedindo as horas itinerantes, aquela hora que pega na cidade e leva para o frigorífico para trabalhar. Ganharam a ação, bloquearam 8 milhões de reais da JBS. O que eles fizeram? Pergunto. Fecharam o frigorífico de coxim. É mentira ou é verdade? Verdade. Por causa de uma ação que os funcionários fizeram. Agora, o que é 8 milhões na relação dessas pessoas? Agora, então, é uma coisa que a gente está entre a cruz e a caldeirinha. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aqui o dado. Entramos na justiça, o juiz nos deu. Agora, é o que você falou e eu quero forçar no seu raciocínio, que o seu raciocínio foi muito prático. 73 milhões de reais com um patrimônio de uma empresa que tem 28 bilhões de reais no contrato social e que vende 178 bilhões de reais no Brasil. Não estou falando do resto, não. Eles são uma empresa que comercializam dentro do Brasil 178 bilhões de reais. Quer dizer, então, a hora que você cobra 730 milhões de reais, é 50% de um mês de faturamento da JBS. Agora, deputado, o acordo não parou de ser tentado, né? Nesse momento, hoje, eu queria que o senhor contasse, o presidente da Assembleia esteve ou ainda está em São Paulo em reunião com a diretoria da JBS. Vamos falar diferente. O que forçou isso? E agora com muito equilíbrio, até porque homem público tem que aguentar desaforo mesmo. É assim que funciona o processo. Todo mundo pode questionar o que a gente está fazendo, mas a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Nós estamos trabalhando estritamente dentro da lei. Como é que começou a conversa? Primeiro, bloqueou 73 milhões, eles sentiram no quê? No fluxo de caixa. Estão sentindo no dinheiro que eles compram e vendem o boi. Então nós mexemos no quê? No fluxo de caixa deles. Bom, propuseram numa primeira pegada, eu dou os frigoríficos, 300 milhões de reais, os 7 frigoríficos como garantia. E eu dou um terreno em São Paulo que vale em torno de 500 milhões. Para fazer a discussão posterior se deve os 730 ou se não deve. Porque aí é uma questão, como você falou, depois de feita a ação, agora se discutir valor não é mais com a Assembleia, vai discutir na Secretaria de Fazenda. Mas o que nós apuramos foi 730 milhões de reais, nós não arredamos o pé, certo? Então, o que isso está acontecendo? Eles estão fazendo propostas. Hoje, neste momento, o presidente da Assembleia, Júnior Mock, está em São Paulo, tentando fazer com que haja essa negociação da substituição de garantia, porque o Estado não pode ficar sem garantia de que eles vão pagar. E nós queremos fazer isso aonde? É importante a população saber. É importante você, produtor rural, que está assistindo esse programa, saber. Em frente ao juiz, tem que vir um representante da JBS e nós temos 3 condicionantes para devolver o dinheiro retido para ele. Primeiro, manutenção de todos os empregos, porque ele já deu muito nó no estado de Mato Grosso do Sul. Eles fecharam 8 frigoríficos que tinham em média 500 funcionários cada um, eles desempregaram 4 mil pessoas no nosso estado. Alugaram o frigorífico para manter fechado, pagam aluguel para manter fechado. Então isso é desempregar na cara dura, entendeu? Então, primeira condicionante, manutenção de emprego. Segunda, abrir o abate imediatamente. E terceiro, pagar o nosso produtor rural com respeito, que eu também sou produtor rural, pagar o nosso produtor rural, se de repente não com
à vista, pelo menos com um prazo menor do que 30 dias. Porque do jeito que eles compram com 30 dias, é uma humilhação para o produtor rural ficar esperando. Bom, tem muita coisa, né, Renata, para a gente falar, mas eu queria agradecer ao deputado Paulo Correia, do PR, de Mato Grosso do Sul, presidente da CPI, a sua mensagem para o pecuarista, não só do Estado, mas do Brasil todo, que está acompanhando a gente agora, deputado. É uma reação em cadeia. Eu acho que é a hora da gente discutir, sim, o papel de uma empresa que chegou a matar 55% de todo o gado do Brasil. Em 2015, eles abatiam 100 mil cabeças de bovinos por dia. Perfeitamente. Só para você entender o que está acontecendo. Então, há uma certa acomodação do ponto de vista de que o pequeno e o médio frigorífico ganharam espaço nesse tempo. Tanto é que depois da carne fraca, que foi ocasionada pelo JBS, comprando fiscais, Então, é uma empresa que é criminosa quanto mais mente, né? Então, nós estamos passando a limpo a JBS. Vamos fazer uma relação séria, de governança séria com a JBS, para que ela possa efetivamente, de cada 3 bois mortos no Brasil, 1 ela possa efetivamente estar matando, mas pagando direito ao pecuarista, respeitando a responsabilidade social com os funcionários e pagando imposto. Ela tem que aprender que não pode uma empresa não pagar imposto e as outras pagarem. Condição tem que ser igual para todos. E nós estamos tentando, junto ao ministro Blairo Maggi, junto ao governador Reinaldo Azambuja, que tenha um fluxo de caixa diferente, um dinheiro de fluxo de caixa diferente para os pequenos e médios frigoríficos, para eles crescerem um pouco, para ficar... Assumir um pouco para a JBS ficar em torno de 20%. Do Hoje mercado. no Estado é o quê? É 40%? Hoje no Estado, em torno de 44%. 44%. Ainda é muito alto. Muito obrigado, deputado, pela sua participação aqui. Muito obrigado por abrir esse Pecuária espaço. BR, casa de todos para... JBS também, aqui a gente quer ouvir todos os lados. Claro. Muito obrigado. Estamos aí à disposição. Muito obrigado. Um abraço para o meu amigo Cláudio Godoy. Obrigado também a Edilene, que trabalha na sua equipe de comunicação, a Assembleia também, pela sessão das imagens. Renata. Tá certo. Obrigada a todos que participaram desse debate. Bom, vamos para um breve intervalo comercial e com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. É o gado de corte da Leilosul que coloca à disposição do mercado animais para cria, recria e também para engorda. Nós já voltamos. Bom, e o Canal do Boi transmite daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, o leilão virtual gado de corte da Leilosul. E quem bate o martelo hoje à noite é Éder Benite Catatal, que tem as informações dessa oferta de hoje. Boa noite para você, Catatal. Boa noite, Renata. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, direto aqui de Campo Grande, evidente, em um dos estúdios do SBA e no programa Pecuária BR, para poder falar e comentar a respeito do que será ofertado hoje através do leilão virtual de corte Leilosul. O tradicional leilão de corte da Leilosul, para você que precisa fazer a reposição, animais filmados no estado de São Paulo, animais filmados no Mato Grosso do Sul, uma oferta mais do que especial para você que está aí assistindo. Olha imagens no vídeo, esse lote é o lote L1, está aí, né? Essa oportunidade para você comprar. Para vocês terem uma ideia, esse lote, esse mais mais 2 lotes, 3, 4, são animais filmados no estado de São Paulo. Nós temos aí 2, 4, 6 lotes filmados no estado de São Paulo para este evento que acontece hoje. É mais um virtual de corte da Leilosul, é o trabalho do Marco Soriano, do Schmidt, do João Leonardo, de toda a equipe com qualidade, com muito capricho, com muita oportunidade, para você comprar, para o amigo fazer um bom negócio. Esse lote, o lote é o L3, mais 20 machos, está aí, ó. Olha que oportunidade, né, para você que está no estado de São Paulo e precisa fazer a sua reposição. É uma oportunidade mais do que especial, um momento ímpar para que o amigo realmente possa fazer um bom negócio no virtual de corte Leilosul, hoje às 20h30, Canal do Boi. Imperdível leilão.
pela qualidade, pelo trabalho, animais filmados no Mato Grosso do Sul, animais filmados no estado de São Paulo, oferta de muita qualidade, mais de 2.000 animais hoje no nosso leilão. É uma oportunidade de vacas paridas, vacas prenhas, novilhas, garrotes, enfim. Toda essa qualidade é para você que está assistindo, você que está acompanhando em todo o Brasil. E eu estarei aqui com vocês, amigos, com muita oportunidade e qualidade para você comprar e para você fazer bom negócio no leilão de hoje, Transmissão Canal do Boi. Obrigada, Éder Catatal. Sucesso para você nesse leilão de hoje à noite. Zaidan? 7h23, vamos voltar à Bolsa em São Paulo agora para acompanhar o fechamento de mercado da pecuária. Vamos com a Sara. Como é que ficaram os preços do bezerro e do boi hoje, Sara? Boa noite mais uma vez, Zaidan. De acordo com os pesquisadores do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a insegurança no setor do boi gordo está afastando os agentes do mercado e reduzindo a liquidez. E o boi gordo hoje teve alta no indicador CPEA, enquanto o bezerro caiu, como a gente acompanha aqui no painel. O preço do CPEA para o bezerro para esta quinta-feira é de R$ 1.186,07 por cabeça. Uma queda de 0,23% no dia, mas no acumulado do mês, o bezerro segue em alta de 0,16%. R$ 1.186,07 por cabeça é o preço do CPEA para o bezerro nesta quinta-feira no estado de Mato Grosso do Sul, que é referência aí desse indicador. Como eu já adiantei, o boi gordo subiu hoje no indicador CPEA, apresentando o preço de R$ 141,60 a arroba, uma alta de 0,39% no dia, mas uma queda acumulada aí no mês de 0,81%. Só destacando então, de ontem para hoje, o preço do boi gordo no indicador CPEA para o estado de São Paulo passou de R$ 141,05 para R$ 141,60 a arroba, depois de uma alta de 0,40%, 0,39% no dia. Já o boi gordo no mercado futuro teve variação hoje nos contratos, como a gente acompanha aqui no painel. O contrato com vencimento para outubro deste ano teve uma queda de 0,14%, apresentando o valor de R$ 137,95 a arroba. Contrato com vencimento para novembro também teve uma queda. A desvalorização no papel foi de 0,47% e o valor da arroba para o mês de novembro é de R$ 137,70. Já os contratos com vencimento para dezembro deste ano e outubro do ano que vem tiveram uma variação leve nesta quinta-feira aqui na B3 em São Paulo, uma alta de 0,07% para ambos os contratos. O de dezembro traz o valor de R$ 141,10 a arroba, com 290 contratos negociados aqui em São Paulo hoje, e o contrato com vencimento para outubro do ano que vem, depois dessa leve alta de 0,07%, apresenta o valor de R$ 148,30 a arroba. Essas eram as informações para o mercado do bezerro e do boi gordo para esta quinta-feira. Com vocês, Zaidan. Legal, obrigado, Sara. Bom, agora você acompanha a análise da Scott Consultoria sobre o mercado do boi gordo nesta quinta-feira. É com você, Gustavo. Olá, aqui é o Gustavo Aguiar. Hoje trazer informações sobre o fechamento do mercado do boi nessa quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Bom, o mercado do boi com pressão de baixa, assim como a gente viu nos últimos dias, esse movimento continua, e tem sido especialmente reforçado pelo notícia que vem lá do Mato Grosso do Sul, onde o JBS paralisou os abates nas suas unidades. A resposta também foi verificada para outras empresas, então uma demanda em ritmo mais lento nesse momento, tirando mais sustentação dos preços, além do que já vinha sendo observado nas semanas anteriores. Aqui, dentre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, foram verificadas quedas em 17, então fica visível como o mercado está especialmente pressionado nesse momento, e isso foi mais visível ainda nas praças, seja de Mato Grosso do Sul ou vizinhas a esse estado, com destaque para São Paulo, Goiás e Minas Gerais. De qualquer maneira, ainda é possível verificar até onde vai esse movimento, de interrupção de compra e qual vai ser a resposta do mercado a isso. Mas já que esse ano não tem sido fácil, a gente já verificou uma série de
problemas no decorrer dos últimos meses, uma lição que a gente pode tirar disso é que a gente não deve ir ao extremo e tomar medidas comerciais desesperadas frente a essas notícias, e sim procurar entendê-las melhor, para avaliar quais serão os impactos, aí sim se posicionar da maneira mais equilibrada possível. Bom, pessoal, por hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora a cotação para animais, para uma boiada comum, que é a apuração da Scott Consultoria. Vamos começar com preços à vista pelo sul do país. Acompanhe os números. Hoje uma alta de 5 centavos no quilo no oeste do Rio Grande do Sul e uma queda de 5 centavos em Pelota. Nas outras regiões, preços estáveis. Região Norte, na sua tela, queda de R$ 1,50 no Acre. Em Redenção, no Pará, queda de 50 centavos. Em Paragominas, também no Pará, queda de 50 centavos. Na região Nordeste, altas de R$ 2,00 no oeste da Bahia e de R$ 3,00 no Maranhão. Na região Centro-Oeste, quedas. R$ 1,00 no sul de Goiás, R$ 2,00 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 1,00 em Dourados e R$ 1,00 em Três Lagoas. Nas demais praças, tudo igual. Agora, região Sudeste, na sua tela, também quedas. Queda de R$ 1,00 em Barretos, São Paulo, R$ 1,00 em Araçatuba, queda de R$ 1,00 em Belo Horizonte, R$ 1,00 também no Triângulo Mineiro, queda de R$ 3,00 no norte de Minas e queda no Rio de Janeiro. Dá uma olhada agora nos números da Rural Business para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística. Vamos começar pelo sul também. Pode mostrar os números para a gente. Uma queda de 10 centavos no quilo no Rio Grande do Sul. Na região Norte e na região Nordeste não houve alteração de preços, segundo a apuração feita pela agência Rural Business. Na região Centro-Oeste teve queda de R$ 1,00 em Goiás e, finalizando, região Sudeste não houve alteração, segundo a apuração da Rural Business. Bora, né, Zaidan? Vamos. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você uma ótima quinta-feira. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. E hoje tem leilão de gado de corte. Você vai ver os detalhes com o Adriano Edival em Na Batida do Martelo, logo depois do Renatão. É isso mesmo. Obrigado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.